Pessoal, vamos continuar aqui falando sobre os ângulos. Como eu havia falado para vocês, os ângulos são figuras formadas por duas semirretas. Então, eu tenho aqui uma semirreta e outra semirreta. Essas duas semirretas estão ligadas por um vértice em comum, que eu vou chamar aqui de O. Então, eu tenho aqui a semirreta que vai de O até A e a semirreta que vai de O até B. A junção dessas duas semirretas, nós vamos ter o ângulo. Qual que vai ser o nome deste ângulo? Ele começa no A, O, termina no B. Então, o meu ângulo é o ângulo AOB. Para a gente identificar o ângulo, nós vamos observar que letra está no vértice desse ângulo. No caso aqui é o ponto O. Então, o ponto O é o ângulo desta figura. Então, para a gente identificar ele aqui, a gente vai colocar um chapéuzinho aqui. Então, escrevendo aqui o meu ângulo AOB, vou escrever dessa maneira. OA é uma semirreta, OB é outra semirreta. A junção das duas vai resultar num ângulo. Ok, a partir disso, nós temos os tipos de ângulos. Quais são eles? Primeiro, ângulo agudo. São aqueles ângulos com abertura menor. São aqueles ângulos mais fechados. Depois, nós temos o ângulo reto. É quando os ponteiros do relógio marcam 3 horas. Forma um ângulo reto. Ele é representado por esse quadradinho aqui, porque ele é um ângulo reto, ele tem medida exata. O ângulo agudo, não. Para a gente saber a medida do ângulo agudo, a gente precisa usar um instrumento para medi-lo, que é o transferidor. Depois do ângulo reto, nós temos o ângulo obtuso. O ângulo obtuso são aqueles ângulos que têm uma abertura maior. Olha, ele tem uma abertura maior. Então, esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. E temos também o ângulo raso, ou ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta é aquele ângulo quando a gente divide a circunferência ao meio. Olha, é o ângulo raso. Temos também o ângulo nulo. O ângulo nulo é quando não formam ângulos. É quando as suas semirretas se coincidem, uma em cima da outra. É quando é 0 grau a sua medida. Elas se coincidem, as semirretas. E temos também o ângulo de uma volta completa. O ângulo de uma volta é o ângulo
que a gente já sabe, que é a circunferência, que tem medida de 360 graus. Então, esses são os tipos de ângulos: agudo, reto, obtuso, ângulo de meia volta, ângulo nulo e o ângulo de uma volta. A partir dessa explicação, vocês vão abrir a apostila na página 108 e vocês vão fazer para mim as atividades da página 108, 109, 108 e 109. Como eu falei para vocês, feito as atividades, eu quero que vocês façam para mim um resuminho no caderno de vocês sobre esses tipos de ângulos aqui. Coloca o nome do ângulo e a definição na frente. O que é um ângulo agudo? São aqueles ângulos que têm abertura mais fechada, que sua medida é menor que 90 graus. Isso aí vocês podem fazer com as palavras de vocês, só para a gente ter um lembretezinho no caderno. Passando essa parte de ângulos, nós vamos falar sobre agora nós vamos falar, pessoal, de retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas e retas concorrentes é a posição entre duas retas diferentes. Para essas retas serem paralelas, primeiramente a gente precisa ter duas ou mais retas para a gente comparar e ver a posição dessas retas. Então, eu tenho aqui, essa tá na página 110, pessoal. Então, primeiro nós temos as retas paralelas. Retas, como eu já expliquei para vocês, são aquele segmento que é infinito nos dois lados, nos dois sentidos, ele não tem fim. Então, para essas retas serem paralelas, elas não podem se cruzar e elas precisam estar no mesmo sentido. Então, elas são paralelas quando isso acontece, quando elas não se cruzam e elas estão no mesmo sentido. A posição não importa. Pode ser assim, desde que elas estejam no mesmo sentido, uma ao lado da outra, paralela. Essa é paralela a esta e esta é paralela a esta. Temos também as retas concorrentes. Retas concorrentes é quando elas têm pontos em comum. O que é ponto em comum? Quando elas se cruzam. Só que dessas retas concorrentes, nós temos dois exemplos. As perpendiculares e as retas concorrentes oblíquas. Perpendiculares. Primeiro, precisamos de duas retas. Para ela ser concorrente, elas precisam se cruzar. Então, duas retas que se cruzam, elas têm um ponto em comum aqui. Quando isso acontece, formamos aqui 4 ângulos retos. Olha, 4 ângulos retos. Essa reta
essa posição das retas chama-se retas concorrentes perpendiculares. As retas concorrentes oblíquas, o que acontece com elas? Elas se cruzam também, porque elas são concorrentes, mas elas não vão formar ângulo reto. Elas vão formar o quê? Dois ângulos agudos, que são esses com abertura menor, e dois ângulos obtusos, que são esses ângulos com abertura maior. Então, nós temos dois exemplos de retas concorrentes, as perpendiculares e as oblíquas. Perpendiculares, quando se cruzam e formam ângulo reto. Oblíquas, quando elas se cruzam e formam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Paralelas, quando elas não se cruzam de maneira nenhuma. Se eu tiver, por exemplo, uma reta neste sentido e outra reta neste sentido, elas são paralelas? Não, não são paralelas. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: as retas são infinitas, elas continuam aqui. Então, ela não parou nesse momento aqui. Como ela é infinita, não tem como eu desenhar a reta toda. Por isso que a gente usou essas setinhas aqui nos dois sentidos. Então, para eu saber o que essas retas são, se elas são concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas, a gente precisa prolongar essa reta. O que é prolongar? Aumentar. Porque em algum ponto, com certeza, essas retas irão se cruzar. Olha aqui o que aconteceu. O que eu fiz ali? Eu prolonguei a minha reta e em algum momento elas se cruzaram, formando o quê? Retas concorrentes oblíquas. Então, pode ser que aconteça isso no exercício. Pode aparecer uma reta e outra reta que não tem ponto em comum. Então, vocês precisam prolongar ela com a régua para ver onde que ela vai parar. Sobre esta matéria, vocês vão fazer a apostila da página 110 e 111. 110, 111 e 112. Tá ok, gente? Por hoje é só. Um beijo.